Bom dia, meus queridos alunos do terceiro A. Continuando a nossa matéria, lembrando aos senhores que esse vídeo também está disponibilizado no meu canal, Professor Newton Vivan. Todos os vídeos, aliás. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva, que vai me ajudar bastante lá a divulgar o canal. Pode passar para colegas, para amigos que estudam direito em outras faculdades também, porque visa a divulgação do direito, independente de para quem seja, desde que a pessoa esteja interessada. Então eu conclamo os senhores aí para que me ajudem a divulgar o canal. Pode colocar no Instagram, coloquem lá canal Professor Newton Vivão, salva lá o endereço e coloca, enfim. Fiquem à vontade, tá bom? Eu conto com o apoio de vocês aí. Graças a Deus o canal está indo bem. Eu tenho recebido aí, não dinheiro, né? Porque dinheiro não dá. Mas eu tenho recebido um bastante feedback, né? Das pessoas que têm assistido, inclusive pessoas de fora elogiando, gostando, eu fico feliz. E voltando aqui a nossa revisão, porque estamos aí fazendo uma revisão para completar o ciclo, né? Desde o artigo 1º. Na aula passada nós falamos, nas aulas passadas, a semana passada, nós falamos do artigo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Falamos então lá do princípio da legalidade ou da anterioridade, do princípio da irretroatividade penal, falamos do tempo do crime, falamos do princípio da territorialidade e hoje nós vamos falar do princípio. Falamos também, desculpem, já esquecendo, falamos também das leis de vigência temporária ou excepcionais, né? Estamos vivendo isso, inclusive, e hoje nós vamos começar a falar, a relembrar o local do crime, que no Código Penal está como lugar do crime. Professor, qual a importância do local do crime? A primeira importância é para definir a competência. Qual o juízo que vai julgar aquele processo? Então, a primeira coisa é a competência. Em regra, se adotou a competência inicial, a competência em razão da matéria. A primeira competência em razão da matéria. E a segunda competência em razão do local do crime praticado. Por que em razão da matéria, professor? Porque mesmo que seja praticado em Guarulhos, ou em Franco da Rocha, ou no Arujá, em Arujá e etc., se o crime for um crime doloso contra a vida, por exemplo, um homicídio, ele não vai para uma das varas comuns da Justiça de Guarulhos, de Arujá ou de Franco da Rocha. Ele vai direto para a vara do júri. Então, a competência em razão da matéria define, primeiro, de forma precípua, o juízo que vai àquele processo. Vou dar 3 exemplos. Juízo do júri, se o indivíduo praticar um crime doloso contra a vida, vai diretamente para a vara do júri, é distribuído já de forma exclusiva para a vara do júri, é claro, nas cidades que têm uma vara do júri. A cidade que não tem vai para uma vara comum e depois, na segunda fase, eles montam lá a plenária de júri. Mariporã mesmo é assim, não tem uma vara específica do júri, não tinha, pelo menos até a última plenária que eu fiz lá há 2 anos atrás. 2 anos atrás, em novembro de 2018, novembro de 2018, vai fazer 2 anos, tem 1 ano e meio, né, uma plenária que eu fiz lá. Então, ela não tinha uma vara específica do júri, então essa competência era distribuída por qualquer uma das varas criminais de lá. Depois, o segundo caso que vai para uma vara específica é o caso da violência doméstica, onde tem uma vara própria. Guarulhos tem uma vara própria, juizado da violência doméstica. Tá? O doutor Leandro Cano, que era o juiz do júri, agora é o titular da vara de violência doméstica em Guarulhos. Então, juízo específico. E a vara da infância e da juventude. A vara da infância e da juventude é uma vara também específica, porque só lida com menores de idade, com adolescentes infratores. No Brasil, o menor não é chamado de criminoso, apesar de sê-lo, do verbo ser, mas ele é intitulado como adolescente infrator e só é punido acima dos 12 anos. Aquele menino, por exemplo, lá, acho que foi, não sei se foi em São Bernardo, foi no ABC, que levou uma arma do pai e acabou dando um tiro na professora e depois acabou se matando, ele tinha menos de 12 anos, ele não seria punido ainda que ele estivesse vivo. Claro, ele se matando, ao suicídio, né, a punição maior, ele não tem uma salvação, eu acho que é a punição maior. Mas se ele tivesse sobrevivido, ou então não tivesse tentado se matar, não tivesse se matado, ele não responderia. Talvez o pai, por uma negligência, imprudência, talvez, no manuseio da arma, na forma culposa, não na forma dolosa, mas no crime em si, não.
tá? Porque o menor lá, a criança, ela não é punida. No ordenamento jurídico brasileiro, a criança não é punida. Eu falei sobre isso, inclusive, na aula passada, no artigo 26, 27, quando eu falei da imputabilidade, eu dei a relação de tempo, né? Cada país tem a sua delimitação ali de idade mínima para punir. O Brasil, 18 anos. Eu acho que o Brasil, Uruguai, 18, depois vem Espanha, 16, vai baixando até os últimos, se não me engano, Paraguai, que é 10 anos. Paraguai eu sei que é 10 anos. Tem um outro país também, tá? Então, o local do crime define tudo isso, certo? Então, o primeiro ponto é descobrir qual foi o local do crime. É por isso que toda denúncia, quando os senhores estiverem fazendo o estágio, os senhores vão pegar processos. E aí, pegar maneira de falar, porque até os senhores estarem fazendo estágio, a maioria dos processos vão ser digitais. Então, os senhores não vão ter o processo papel, físico para pegar, mas vão ter lá o processo digital e vão poder entrar, claro, com a habilitação do advogado que preside lá o feito, do advogado que assiste o cliente, ele vai poder passar a senha ou mesmo o login dele, e vocês vão poder acessar, quem já não acessa, né, os processos digitais. E nos processos digitais, se os senhores prestarem atenção, a primeira coisa que tem lá é a narrativa do fato na denúncia, narrando o local dos fatos, onde ocorreu o crime, que é justamente para definir essa competência. E o lugar do crime, ele trouxe uma briga positiva, um conflito positivo de competência, no caso Mércia Nakashima, porque o juiz de Guarulhos, Leandro Cano, na época, doutor Leandro, que agora está na vara da violência doméstica, ele avocou a prerrogativa da competência para ele. O juiz de Nazaré Paulista avocou para ele. Era um caso famoso, né? Todo mundo queria o filho, né? Queria batizar o filho. Então o doutor Leandro avocou, o doutor, não lembro o nome dele lá de Franco da Rocha, que é juiz de lá, também avocou, e aí teve que ir lá para o STJ, chegou até o STF, uma correição parcial, que é um recurso que vocês vão ver lá no 5º ano, para definir quem era o juiz competente. Lá no STF foi definido o Dr. Leandro, porque a primeira providência, a quebra do sigilo telefônico da Mércia, enquanto ela estava desaparecida, foi tomada pelo Dr. Leandro, na vara do júri. Então, avocou a competência justamente por ter prevenção, por ele ter sido o primeiro a ter atuado. Primeiro ponto. O segundo ponto foi o princípio que nós vamos falar daqui a pouco da ubiquidade, que tanto é local do crime onde se iniciou a execução, quanto onde se deu a consumação, tanto faz. Seria o seguinte, o indivíduo é baleado no pedágio anterior, no pedágio de Guarulhos indo para Arujá, ele é baleado ali. Ele estava a pé ou estava dentro do carro, ele é baleado ali no pedágio antes de atravessar para Arujá. Ele levanta cambaleante, caminha uns 20, 30 passos e cai do outro lado lá. Ele já está no território de Arujá. Tanto faz, ele pode ser processado pela vara do júri de Arujá, quanto pela vara do júri de Guarulhos. Por quê? Porque aí se adota o princípio da ubiquidade. A tentativa começou antes do pedágio, na comarca de Guarulhos, e a consumação se deu na comarca de Arujá. No caso da Mércia também, eles alegaram que o iter criminis começou com os atos preparatórios, com a cogitação, atos preparatórios, e a execução começou já levando a Mércia, como se ela já tivesse indo raptada para ser eliminada lá na represa de Nazaré Paulista. Então diz lá o artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Aquilo que eu acabei de falar. Considera-se local do crime onde foi praticado a ação ou omissão, uma omissão de socorro, por exemplo, o local do crime vai ser onde a vítima está estirada lá, porque é omissão de socorro, você deixou de socorrer, se ela estivesse em Guarulhos, competência de Guarulhos, em São Paulo, e assim sucessivamente, tá? Onde se deu, então, o ato comissivo de ação ou o ato omissivo de omissão. Esses dois atos, eles vão fazer com que se defina a competência para julgar aquele processo, tá certo? E eu já anotei na apostila, mas eu vou sempre relembrar para os senhores,
A teoria adotada pelo nosso Código Penal é a teoria da ubiquidade. Então, quando vocês forem fazer uma prova da OAB, a OAB costuma perguntar sobre a ubiquidade, ou da atividade, né? Teoria da ubiquidade ou da atividade. Ela sempre pergunta, tá? E vocês vão saber. Ubiquidade, eu lembrei, o professor falou que é onde se iniciou a tentativa, onde se deu a consumação. E aí vale a competência. Lembrando, essa competência chama-se em latim, se quiser anotar, ratione loci. Se escreve L-O-C-I, mas se fala ratione loci, ratione loci, ratione loci, que é CI, tá? É uma teoria, é uma expressão em latim, tá certo? Então a teoria adotada pelo nosso Código Penal é a teoria da ubiquidade. E a teoria da ubiquidade, ela nos traz a seguinte definição: lugar do crime é tanto da conduta quanto do resultado. Lembra que eu falei para vocês? Da conduta, onde o indivíduo praticou a tentativa que seja, quanto do resultado. Será, portanto, lugar onde se deu qualquer dos momentos do iter criminis. Por isso que o caso da Mércia Nakashima aprovou tanto Guarulhos quanto Nazaré Paulista, porque o iter criminis da Mércia Nakashima foi cogitação, Guarulhos. Ele deve ter cogitado com o capanga lá, em Guarulhos. Atos preparatórios, buscando-a lá próximo ao SECAP. Né? Eles se encontraram ali perto do SECAP, ele deixou o carro dele ali perto do Hospital Geral. Execução, a execução, pelo que eu entendi, foi lá mesmo na lagoa, lá mesmo na represa. E consumação lá mesmo na represa, porque apesar dele ter dado tiro na região do queixo da Mércia Nakashima, um sofrimento já absurdo, ela não morreu pelo disparo, ela morreu afogada. Professor, como é que você sabe isso? Porque a perícia veio a público e narrou que a causa-mortes foi o enchimento dos pulmões, foi a asfixia provocada, chamada asfixia mecânica. Então os pulmões encheram de água e ela morreu afogada. E como é que eles sabem isso? Porque se ela tivesse morrido antes, os pulmões não encheriam de água. Ela morta não teria mais respiração, então os pulmões não encheriam de água. Por isso que as pessoas, a perícia, né, melhor dizendo, sabe quando que o indivíduo morreu antes de ser jogado numa lagoa ou num mar, ou se ele morreu depois, claro, e isso se encontrar o cadáver relativamente intacto, como foi o caso da Mércia. Se tivesse putrefado, fatalmente não daria para descobrir, tá? Ou pelo menos dificultaria a descoberta. A marca do disparo ia ficar lá no queixo, e aí ele ia ser responsabilizado como foi pelo homicídio, porque ele iniciou o nexo causal, não foi que ela deu um mergulho e se afogou, o nexo causal foi a execução dele que acabou, por circunstâncias alheias, não se consumando, mas acabou se consumando por um fato que não é superveniente, porque ela não ia lá cair na lagoa com um tiro na boca, o fato é causal, ele é nexo causal, o afogamento do disparo e do empurrão dele no carro da menina dentro da represa, que Deus a tenha. Eu a conhecia de vista, não tinha amizade, tenho mais amizade, não amizade, mas mais coleguismo com a irmã dela, que é um pouco mais velha, e o Márcio, que agora é deputado. Eles eu já conversei mais, mesmo antes. Ela eu não tinha um contato, era mais o contato de quando nos encontrávamos na OAB, em fórum, oi doutor, tudo bem? Cumprimentava tal, mas não tinha uma amizade com ela não, mas que Deus a tenha. Né? E eu sempre lembro dos senhores que as fases por quais passam o crime, eu sempre pergunto em prova, quais são as fases por quais passam o crime? Cogitação, vou roubar um banco, acabei de cogitar. Se o ato de cogitação não for uma ameaça, ou eu não estiver junto a uma quadrilha, que já forma efetivamente um crime próprio, que é o crime de bando ou quadrilha, lá do artigo 288 e 288-A, né? Não há o delito, só a cogitação. Eu posso em sala de aula falar que eu vou roubar o banco da faculdade, alguém lá me denunciar, eu sair, pegar meu carro e ir embora. A polícia vem atrás, o senhor está preso. Por que eu estou preso? O senhor falou que ia roubar um banco, eu vou dar risada pro policial. Falou, é mesmo, falei mesmo. Dei como exemplo na sala dos atos preparatórios, das fases por quais passa o crime, do iter criminis. Qual a acusação? Que o senhor falou que ia roubar. Tá bom, eu falei também que eu vou à lua, me prenda. Então não tem como prender, tá?
Atos preparatórios, aí já muda um pouco a figura. Tanto se o indivíduo estiver reunido na associação criminosa, quanto se ele arrumar uma arma fria, ele já pode responder pelos atos preparatórios. No caso, não o ato preparatório em si, que não pune, mas o porte ilegal de arma ou associação criminosa, no caso da formação de quadrilha ou da milícia e etc. Atos executórios, opa, dá um break. Aí já começa a valer a prática do crime do qual ele vai ser acusado propriamente dito, que é o crime que ele cogitou, que ele preparou e agora ele executa. Na execução ele pode conseguir êxito, e aí o crime é consumado, que é o próximo passo. Ou por circunstâncias alheias à vontade, iniciada a execução, esta não se consumou por circunstâncias alheias à vontade. Nós vamos recapitular lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quando iniciada a execução, desculpem, esta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, dá-se o crime tentado. Então, na execução, tem dois caminhos. Ou para na execução, ele vai responder pela tentativa, e antes que alguém pergunte, professor, qual que é a pena da tentativa? É a pena do crime principal, qualquer que seja o crime que admita a tentativa, porque alguns crimes não admitem tentativa, depois eu vou recapitular aquela tabelinha que nós passamos, crime unissubsistente, contravenção penal, crimes culposos, crimes de omissão, esses crimes não admitem a tentativa, porque são crimes de ação única, então não tem como tentar. Fora isso, se o crime for plurissubsistente, admite tentativa, todos os delitos terão lá a forma tentada, tá bom? E por último, a consumação. Aí todos os 4 itens do iter criminis foram convalidados, foram realizados de forma integral. Então aí o indivíduo responderá pelo delito na forma consumada, conforme prevê lá o próprio artigo penal de cada um dos crimes. Exemplo prático. Eu sempre coloco um exemplo prático e a minha ideia, inclusive, é quando eu tiver um tempo maior, porque agora, apesar de estar em casa, eu estou trabalhando com os meus clientes da advocacia e estou também gravando aulas e dando aula no horário. Então, quer dizer, está super puxado. Mas Deus seja louvado por isso. Se eu tenho saúde, Deus me dá saúde para que eu possa transmitir um pouquinho do recado para os senhores e para todos os meus alunos e ajudar os policiais que confiam em mim, que ele seja louvado sempre, todas as honras e glórias para o Senhor. Eu sempre digo isso e eu falo de coração, até me emociono, porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus, que ali tem só uma figura, mas ele está aqui, está aí junto conosco, estamos falando dele, ele está presente, ele é onipresente, né? Ele está em todas as casas, e que ele esteja na casa de cada um dos senhores cada dia mais, porque sem ele, sem Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Mas voltando aqui, então eu vou falar do exemplo prático. Só para completar. Então a minha ideia qual é? No futuro é trazer até mais exemplos para a apostila, condensar um pouco mais a apostila, porque os exemplos práticos gravam. Tudo que a gente faz na prática é mais saudável, é mais rico, a gente acaba lembrando. Eu sempre dou a teoria da direção automotiva. Imagina você fazer uma teoria para dirigir, como que seria chato. Pega a chave, tira a chave do bolso, vira a chave na posição vertical, vira para o lado direito ou para o lado esquerdo, dependendo da fechadura, puxa a maçaneta, abre a porta, senta-se, coloca-se o cinto de segurança, olhe se a marcha está engatada, se for o caso de carro não automático, olha se está no drive, se for o caso de carro automático, ou no P, no ponto morto, e aí você vai colocar a chave, e nem vou continuar, tão chato que é. Agora, quando quem dirige sabe, você senta ali, é tão automático que você nem percebe que a prática te deu essa habilidade. Aqui é a mesma coisa. Exemplo prático. Indivíduo efetua um disparo em outro indivíduo antes do pedágio de Arujá, é o exemplo que eu já tinha dito, né? No município de Guarulhos. Vítima consegue caminhar até a cidade de Arujá após o pedágio, onde falece. Pela teoria da ubiquidade, tanto Guarulhos quanto Arujá são considerados locais do crime. Vocês perceberam? Então, tanto Guarulhos quanto Arujá serão considerados pela teoria da ubiquidade, porque o iter criminis começou em Guarulhos, execução. Sabe-se lá se já não havia uma cogitação e atos preparatórios. Provavelmente, cara, a não ser que seja uma briga
fútil ali de trânsito, que o cara perdeu a cabeça e matou o outro ali no pedágio, que o cara estava contando moeda para pagar o pedágio, o cara ficou com raiva, discutiu, o cara mandou ele para aquele lugar, o imbecil foi lá e matou o indivíduo, motivo torpe ou fútil. Fútil, né? Aí é fútil, tá? Banal. Então, nesse caso aí, ele não teria a cogitação e os atos preparatórios. Mas, do contrário, sim, teria, mas mesmo não tendo a cogitação e os atos preparatórios, tem a execução e a consumação ou não, que aí o crime é plurissubsistente da mesma forma, tá certo? Pela teoria da ubiquidade, tanto Guarulhos quanto Arujá são considerados locais de crime. As duas cidades serão consideradas locais de crime, tá certo? Então esse é o princípio do local do crime, o lugar do crime, como alguns doutrinadores costumam narrar, tá bom? Agora nós vamos falar da extraterritorialidade da lei brasileira. Se a regra é a territorialidade do artigo 5º, podemos entender que a extraterritorialidade, como uma coisa extra, ela é exceção. É isso, professor? É isso. Para alguns casos ela já é regra, mas na regra geral, olha o tanto de regra que eu falei, mas na regra geral ela é exceção e não uma regra. Olha lá, artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, ficam sujeitos à nossa lei, embora praticados local do crime no estrangeiro. Viram como uma coisa está ligada à outra? Para julgar a territorialidade ou a extraterritorialidade, nós estamos sempre discutindo lugar do crime, tempo do crime, que vocês viram lá atrás. Tá? Então, nunca estamos também analisando tipicidade, anterioridade, porque para falar que aquele crime foi praticado, ele tem que ser crime anteriormente, senão não há o que se falar. Estamos falando ali da irretroatividade, porque aquele crime praticado, ele não volta atrás, ele para dali para frente, nunca para trás. Só não falaríamos aqui da lei excepcional ou temporária, porque aqui o crime é uma lei vigente já, que não é excepcional nem temporária. Pode até sê-lo, mas em regra não, tá? Então, olha lá, vou repetir. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Os crimes. A linha A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se aquele imbecil que esfaqueou o Bolsonaro, só que na época o Bolsonaro ainda não era presidente, mas digamos que hoje ele é presidente, ele é ainda meio fanfarrão. Eu gosto do Bolsonaro, eu acho ele grosseiro, acho ele mal educado até, mas eu prefiro um presidente fanfarrão, um presidente grosseirão, do que um presidente ladrão. Me desculpem, eu prefiro. Respeito quem gosta lá de ladrão, mas eu não gosto. Eu não gosto mesmo, e eu defendo polícia justamente por não gostar de ladrão. Ladrão que eu falo mal. Os caras que fazem merda aí a gente acaba até ajudando. Mas ladrão, aquele cara que vive do crime, tô fora, tá? Mas vocês no começo de carreira vão acabar defendendo. Fazer o quê? Precisa de ganhar dinheiro, precisa de pegar experiência, normal. Eu no começo de carreira também eu defendi. Normal. Fiz até defensoria pública, pegava cada pepino, mas foi aí que eu aprendi, fui crescendo, me aperfeiçoando e percebendo qual que era a minha aptidão, o que eu tinha, que eu podia me tornar, desculpem, especialista. Porque ninguém é especialista da noite para o dia. Você se torna especialista com o trabalho, da noite para o dia ninguém. E o tempo, né? O senhor dos remédios, que é o tempo. A linha A, então, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, Bolsonaro está lá na Espanha, alguém o sequestra, ou mata, ou atira contra o Bolsonaro. Vai ser aplicada a lei brasileira, sem prejuízo da lei de lá também ser aplicada. Em outras palavras, sendo brasileiro ou sendo espanhol ou africano, que tem muito africano lá na Europa, vai ser julgado também pela lei brasileira. E após a sentença brasileira, será encaminhado para o país que o Brasil tem tratado, e o país está obrigado a cumprir aquilo que o Brasil determinou, tá certo? B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Qualquer crime contra a administração pública, ainda que praticado no exterior, e os senhores vão aprender crimes contra a administração pública no 4º ano, a partir do artigo 312 do Código Penal, que fala do peculato e seguintes.
peculato, depois peculato mediante erro de outrem, depois inserção de dados falsos no sistema de informação, depois modificação de dados do sistema sem autorização, depois concussão, depois corrupção passiva, depois facilitação de contrabando, descaminho, depois prevaricação, advocacia administrativa e aí vai. Tá? Então tem um monte de crimes lá. Começa no 312 do Código Penal e termina no 359G, 359G, que é o último artigo do Código Penal, tá bom? Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Se a pessoa, aqui ó, na linha B, é particular que praticou contra a administração pública. Na linha C, é contra também a administração pública, mas praticada pelo seu ente, pelo funcionário público que ela confiava. A pena é até maior. Também é julgado pela lei brasileira. Então imagina que um funcionário público brasileiro foi para um outro país e cometeu um crime. Ele vai ser julgado também pela lei brasileira, mesmo que ele seja julgado lá pela lei estrangeira. O caso daquele sargento do Exército, ele foi julgado pela Espanha, eu li depois lá, até foi comentado no grupo, ele foi julgado pela Espanha, pegou uma condenação lá, acho que de 6 anos, e parece que 2 milhões de euros para pagar. Ele fez um acordo lá, né? Se mostrou arrependido, pediu perdão para a justiça, para a população da Espanha, etc. Só que ele também foi julgado aqui pela justiça brasileira, tá? Porque a justiça brasileira também o julgou. Então aí funciona assim: a pena que for maior, ele cumprirá. E se ele tivesse cumprido lá a pena menor lá e aqui fosse maior, ele cumpriria a diferença aqui. Nós vamos falar sobre isso, vamos recapitular isso também. Mas aqui então é o funcionário que pratica contra a administração pública. Letra D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou morar no Brasil. O maior genocida, se estivesse em sala de aula eu iria perguntar, como perguntei, vocês responderam de forma correta. O maior genocida que existiu na face da Terra foi o crápula do Hitler, Adolf Hitler, que inclusive sequer era alemão, ele era austríaco, tá? Ele era austríaco. E ele foi o maior genocida. Genocidas são energúmenos que eliminam a pessoa pelo gene, pela origem do indivíduo. Então lá o lixo do Hitler, lixo não, porque o lixo é reciclável, tá? O psicopata do Hitler, ele matava judeus, que ele detestava judeus, que era um crime pelo genocídio. E também eliminava em massa quaisquer homossexuais, que era mais difícil naquela época de aparecer. Mas se descobrissem, o cara era eliminado também. Mas o foco dele era o genocídio, era matar judeus. Colocava nos campos de concentração e eliminava todos lá, tá? Auschwitz, se não me engano, foi um dos campos lá que ele fez várias eliminações. Inciso 2. Também é punido pela lei brasileira os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, por exemplo, o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico internacional de entorpecentes. Então, mesmo que o cara seja africano, etc, 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 ele vai ter que cumprir, vai ter que punir. Ainda que o indivíduo tenha vindo de outro país, dentro do país, princípio da territorialidade, tá? Mas se o Brasil, o indivíduo vem e pratica um crime aqui no Brasil, um estrangeiro pratica um crime no Brasil, se o Brasil for destinatário daquele crime, um crime lesa humanidade, por exemplo, seria um caso, tá? O genocídio é um crime lesa humanidade. O Brasil também terá que punir, será aplicado a lei brasileira. E o brasileiro, obviamente, que praticar um crime no exterior também. A próxima linha, inclusive. Praticado por brasileiro em qualquer local do mundo, tá? Professor, por que lá na Indonésia, eu acho que foi... na Indonésia, os brasileiros, a lei brasileira não prevaleceu, porque sempre vai prevalecer a soberania do país. E a soberania do indonésio era de eliminar aquele que pratica o tráfico internacional de entorpecentes. Eles têm autonomia, tá? Então, pela soberania, pela autonomia que eles têm, eles mataram os 2 brasileiros lá, fuzilaram, ou deram um tiro na cabeça, não sei como foi. Eu sei que foi com um disparo de arma de fogo, eliminaram os 2.
Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Aqui, então, ele deixa subsidiário. Se for praticado em aeronaves, embarcações, mercantes ou de propriedade privada, mesmo em território estrangeiro, se lá não julgar, o Brasil julga. Aí seria subsidiário, porque primeiro ele dá prerrogativa para o país julgar. Se o país do exterior não julgar, o Brasil julga. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Lembra que eu falei para vocês? Se o indivíduo atentar contra o presidente da República, matá-lo, ou ainda sequestrá-lo, etc. Ainda que o país de lá, por qualquer motivo, dê anistia, etc., ele vai ter uma condenação e vai ser punido aqui no Brasil. Claro, vai ficar procurado aqui no Brasil. O Brasil pode mandar lá um mandado de prisão internacional pela Interpol pedindo para que ele seja preso, mas se o país não permitir, ele não será preso. Um exemplo maior é o Paulo Maluf, que não atentou contra o presidente, mas o Paulo Maluf ele era procurado pela Interpol, só que ele não podia ir ao Paraguai. Não pode ir ao Paraguai. Só que dentro do Brasil ele anda do Oiapoque ao Chuí. Ele não é proibido de andar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não deporta os seus cidadãos. Os filhos da terra não são deportados. Tá? Claro, a não ser que ele tivesse praticado um crime lesa à humanidade. Se ele fosse um genocida, que aí o Brasil ele segue os tratados e aí ele poderia ser julgado por um TPI. O que é o TPI, professor? Um Tribunal Penal Internacional. Teve em Haia, teve vários tribunais penais internacionais. Antigamente ele era volátil, né? Ele ia de país para país. Agora, salvo engano, é só em Nuremberg. Nuremberg, na Holanda, agora tem um TPI fixo. Qualquer crime lesa humanidade será julgado pelo TPI lá da Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, na Holanda. Nos casos do inciso 2, tá? O inciso 2 nós falamos agora há pouco, olha lá. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir e praticados por brasileiro. Tá? Aí os praticados em aeronaves, etc. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Porque aí aplica-se a lei, mas ela não seria execuível. Porque se o indivíduo não voltar, por exemplo, entrar o agente no território nacional. Se ele entrar no território nacional, aí sim a lei será cumprida. Do contrário, não tem como, porque ele depende da soberania de cada país. É o exemplo que eu falei da Indonésia. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Porque, por exemplo, no Brasil, a bigamia é crime. Casar-se com 2 ou mais mulheres é crime. Na região da Arábia, não. Então, se lá no país não é punido, não tem como a lei brasileira punir o indivíduo que pratique uma bigamia lá, punir aqui no Brasil, porque no Brasil é punível, não tem como, tá? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O único caso que eu tenha conhecimento é os crimes lesa à humanidade. Do contrário, a lei brasileira não autoriza. E é óbvio, se ele não for cidadão brasileiro, normalmente eles mandam embora. Haja vista o caso do Cesare Battisti, tá? Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter ali cumprido pena. Se ele foi absolvido no estrangeiro ou já cumpriu a pena total, então não tem por que puni-lo de novo aqui no Brasil. E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então pode ser que ele receba o perdão lá no estrangeiro. Se ele receber o perdão, o Brasil também não vai punir, tá? Ele aí vai obedecer à soberania daquele país. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, qualquer uma das condições do parágrafo 2º, o estrangeiro também ele pode responder. Se ele entrar no território, se o fato for punido aqui, etc. Tá? E reunidas essas duas condições, a linha A e a linha B, não foi pedido ou negada a extradição, ou ainda se houve requisição do ministro da Justiça,
tá? Então, eles vão ter que pegar as condições do parágrafo anterior, mais essas duas condições, se não tiver sido pedida ou negada a extradição, ou ainda se houver requisição do ministro da Justiça. E eu deixei também um exemplo prático aqui. Presidente Dilma, na época era presidente, né? Em visita oficial ao Paraguai, é alvejada com um disparo de arma de fogo que não a mata, mas lhe fere. Diante do quadro real, aplica-se a lei brasileira contra o agente, independente do local e de sua nacionalidade, porque à época ela era presidente da República. Ela falava presidenta, mas ela era presidente da República, tá certo? Então, nós paramos aqui. Eu estou fazendo de 2, 3 artigos no máximo por aula, para não ficar uma aula muito cansativa. E aí estou tirando dúvidas após assistirmos a aula. Essa aula de terça-feira, né? Nossa aula de hoje, de terça. E na quinta-feira nós continuaremos a partir do artigo 8º, se Deus quiser. Fique com Deus, uma ótima semana a todos.